Olá pessoal, então, continuando aqui com as aulas do curso Investidor de Alta Performance, que eu estou postando aqui na minha ausência no canal. Se você está chegando agora, dá uma olhada aí que já tem várias aulas postadas e vou postar outras aulas na sequência. E aqui iniciando o módulo 2 com a aula O Valor da Empresa. Uma boa aula e para mais informações acesse o meu site josecobori.com.br. Bem-vindos ao módulo 2. Então, após terminarmos o módulo 1, falarmos de ambiente macroeconômico, taxa de juros, para entendermos como os eventos políticos e econômicos influenciam os mercados e principalmente as empresas, e depois de entendermos também o funcionamento básico do mercado de capitais, como as empresas se financiam, como é feita uma abertura de capital, como que a bolsa de valores funciona, o índice Bovespa, e depois especificamente ali aprendemos o ciclo de vida das empresas de qualquer setor e basicamente as 6 categorias de ações que os grandes investidores enxergam, e ali eu acho que ficou bem prático para a gente ver o risco ali por categoria de ações. A gente entra finalmente no módulo 2 de como analisar o risco das empresas, que eu dividi aí como risco externo e risco interno, né? O risco interno diz questão especificamente da gestão da empresa, principalmente a gestão não só competitiva, mas a gestão financeira. E aí a gente olha isso vendo as demonstrações e a gente precisa entender bastante de finanças corporativas, mas vocês vão ver que não é nada complexo. Eu vou explicar de uma forma bem simples e didática. E a gente inicia agora falando do risco externo, né? Porque todas as projeções de lucros da empresa que vão justificar o valor dela, elas estão sujeitas a eventos futuros. E esses eventos futuros, as empresas só conseguem minimizar esse risco através de estratégias basicamente competitivas, de planejamento estratégico. Então, nós vamos aprender a olhar esse cenário competitivo no futuro das empresas com os conhecimentos de planejamento estratégico. Mas antes disso, eu vou iniciar esse módulo dando uma noção básica de por que a gente olha a vantagem competitiva da empresa e por que essa vantagem competitiva vai impactar no valor dela, porque impacta no fluxo de caixa futuro da empresa. Então eu preciso fazer essa introdução, não é objetivo, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de profundidade no módulo 3, quando a gente estiver falando de valor, né, o valor real das ações, a projeção de valor das empresas, como se avalia e como se faz o cálculo do valor da empresa. Mas no início desse módulo 2 a gente vai ver já o básico aqui de valuation, né, de precificação de ações, para vocês entenderem exatamente por que o fluxo futuro é impactado pela estratégia competitiva da empresa. E aí eu faço essa introdução, não é nada aprofundado, é bem só para vocês terem a noção, para vocês entenderem o assunto seguinte, que é falar sobre planejamento estratégico. E aí a gente volta no módulo 3 a tratar especificamente desse assunto de fluxo de caixa descontado, projeção de lucros futuros e como a gente calcula. Mas agora nesse início vocês já vão entender e vão conseguir já ter bastante noção sobre esse assunto. Então, como são feitas as avaliações de ações? Como eu disse, existe a avaliação relativa, que é aquela por múltiplo, que como você compra imóveis, X reais um metro quadrado. Então você sabe que no bairro tal um apartamento vai custar naquele valor, só você multiplicar o tamanho do imóvel pelo valor do metro quadrado. E a avaliação por múltiplos de empresa é exatamente esse mesmo raciocínio. É X reais, você está comprando uma faculdade, vale X reais por aluno. Você vai ver quantos alunos tem naquela faculdade e é o valor daquela empresa de educação. Se você for comprar uma empresa de call center, é X reais por pontos de atendimento que aquela empresa tem. É só você multiplicar quantos pontos de atendimento. Então é a mesma lógica dos imóveis. E tem o que a gente chama de valor intrínseco, que é, no final das contas, quando você vai comprar, inclusive o imóvel, você vai lá olhar e você vai fazer uma outra avaliação um pouco mais aprofundada antes de comprar aquele imóvel. A mesma coisa com as empresas. Depois que você tem uma ideia do múltiplo, aquela empresa, esse segmento vale 5 vezes o lucro operacional, né? Então, se ela dá 100 milhões de lucro operacional, o valor dessas empresas nesse segmento é 500 milhões. É óbvio, se você for comprar aquela empresa, você vai fazer uma análise mais aprofundada, que é o que a gente chama pela precificação pelo fluxo de caixa descontado. Porque o valor de uma empresa para você, e aí você tem que ter essa visão quando for comprar as ações também. Você está comprando 1% da empresa, você está comprando uma participação dela e você é proprietário da empresa. Então, a mesma postura que você teria ao comprar uma empresa toda, você tem que ter ao comprar apenas uma parte dela. E essa avaliação mais aprofundada, que a gente chama em finanças, vocês vão ver às vezes a sigla DCF, que é Discounted Cash Flow,
que é fluxo de caixa descontado, traduzindo para o português, né? Então, a precificação pelo fluxo de caixa descontado é o mais correto. Por quê? Como eu dei o exemplo da padaria, né? Se você vai ser sócio do seu cunhado na padaria, você está interessado, a partir daquele momento que você vira sócio daquela padaria, quanto que ela vai gerar de lucro, né, a partir daquele momento. Então, ela vai gerar 15 mil de lucro por ano, que vai ficar livre, né, para você, acionista. Se você investiu 100 mil, um retorno ali através do lucro vai ser de 15%. Então, uma empresa, tanto uma padaria quanto a Vale do Rio Doce, a Petrobras, Ambev, o Banco Itaú, você tem que fazer o mesmo raciocínio. Então, por isso que eu sempre parto do pressuposto que, teoricamente, intuitivamente, é simples até de entender o valor de uma ação e a gente vai, ao longo do curso, aprofundando nesses conceitos. Mas avaliações de ações você faz pelo fluxo de caixa descontado. Então, o valor de um ativo, ou seja, de uma empresa é um ativo empresarial, é o valor presente dos fluxos de caixas futuros, ou os fluxos de caixas previstos. E aí, a precificação pelo fluxo de caixa descontado é exatamente o que eu falei, né? Internacionalmente, se você for ver em qualquer literatura, está lá essa sigla DCF, que é o Discounted Cash Flow, fluxo de caixa descontado. Não se assustem, a gente ainda vai desmistificar essa fórmula aqui, a gente ainda vai avaliar ela bem, inclusive no módulo 3 também, mas aqui a gente já vai fazer uma introdução. A maioria das pessoas se assustam, parece uma forma complexa, mas se você tirar esse símbolo aqui, que é o símbolo do somatório, né? É o somatório. O que a fórmula está me dizendo? O preço tem que ser igual a esse símbolo de somatório, né? Ao somatório do tempo 1 ao tempo n, dos fluxos de caixa no tempo dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, se eu for simplificar, essa aqui é a fórmula do valor presente, né? Valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa fórmula aqui, na realidade, ela só está dizendo que eu tenho que somar os fluxos. Então, se for 4 fluxos, ele está dizendo que eu tenho que somar do fluxo 1 ao fluxo 4, fluxo N. Se for 10 fluxos, eu vou ter que somar do fluxo 1 ao fluxo 10. Tá? Então, se você mentalmente só tira esse símbolo daqui, a fórmula fica mais simples, né? Vai ficar o preço é igual ao fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Okay? Então, o P é o preço, o FCT aqui quer dizer fluxo de caixa no tempo. Então, se estiver no ano 1, no tempo 1, no ano 1. Se estiver no ano 2, no ano 2. O tempo, é lógico, é o fluxo desse tempo. Como eu disse, se for no ano 1 é no ano 1, no ano 2 é no ano 2. E o Rzinho aqui é a taxa de desconto apropriada ao risco do ativo. Então, no módulo 3, a gente vai aprofundar para como achar essa taxa. Mas a taxa aqui é o risco. É o risco do ativo. Lembre-se lá do exemplo que eu dei da padaria, né? Se você vai virar sócio do seu cunhado na padaria, ele tem um risco. Você vai virar sócio do Itaú, ele tem um outro risco. Você vai virar sócio da Ambev, tem um outro risco. Esse risco que a gente aprende a calcular. E esse risco no mercado de capitais quer dizer o custo de capital da empresa. É quanto a empresa precisa oferecer de retorno para o seu acionista, para que o seu acionista tope ser sócio dele. O raciocínio é esse. Então, no nosso exemplo lá, você tem, hoje a taxa Selic está em 5,5. Teoricamente, você tem 5,5 garantido, no conceito nosso lá de livre de risco. Então, o seu dinheiro está no fundo, você não precisa se preocupar, não é empresa, né? É um ativo de dívida. A dívida é do governo, o governo que imprime dinheiro, então, teoricamente, o risco é zero, ele não vai te dar o calote. Então, óbvio, se eu tenho 5,5 garantido lá, sem risco, eu vou querer algo mais do que 5,5. E a gente vai aprender no módulo 3 a calcular esse risco, quanto eu quero. Então, para ser, sei lá, sócio do Itaú, comprar ações do Itaú, eu quero 10% a mais. Então, vai ser os 10 mais os 5,5. Eu quero um retorno de 15,5. Para ser sócio do meu cunhado é um pouco mais arriscado na padaria. Eu quero 30% de retorno. Então, a diferença dos 30% para os 5,5, né, digamos que eu quero 30% a mais. Então, vai ser os 30 mais os 5,5 que eu já tenho. Vai ser 35,5% que eu espero de retorno da padaria do meu cunhado para poder sair da minha tranquilidade lá do 5,5. Então, o raciocínio intuitivo é esse, a gente vai aprender a calcular isso no módulo 3, tá? Só para entender que taxa é essa que eu uso aqui para descontar o fluxo. Vamos abrir essa fórmula para ficar mais fácil de entender. Então, o que essa fórmula está dizendo ali? Ó? O preço ali é o valor da empresa e aquele símbolo de somatório que eu falei, ele está mandando eu somar os fluxos. Então, se tem vários fluxos, se eu abrir a fórmula, é exatamente esse, né? Ó, o fluxo 1 dividido por 1 mais a taxa elevado a 1, que é o tempo 1. Está lá no ano 1. O fluxo 2 dividido por 1 mais a taxa elevado a 2, porque esse fluxo aqui está lá no ano 2. O fluxo 3 dividido por 1 mais a taxa elevado a 3, porque esse fluxo aqui está lá no ano 3. E assim sucessivamente, até o fluxo N aqui. Se for 10 fluxos, vão ter 10 fluxos aqui que eu vou ter que fazer a conta e somar.
Então a dúvida que você pode estar tendo agora é exatamente essa, né? Que acho que está na cabeça de todos. Pô, uma empresa teoricamente é perpétua, que a gente fala, né? Você tem empresas aí com mais de 100 anos. No próprio Brasil, você pegar várias empresas tem mais de 100 anos. A Randon tem mais de 100 anos, né? A Forjas Taurus tem mais de 100 anos. Então se eu vou ter que somar 100 fluxos daqui para frente, Cobori? Não. Eu vou ensinar para vocês aqui o que a gente chama de perpetuidade, né? Você projeta um certo período e depois você considera aquele fluxo como perpétuo, que a empresa vai continuar existindo e não faz sentido, vocês vão ver matematicamente, eu continuar calculando isso sempre. Então, essa fórmula, digamos, que eu vou calcular os próximos 4 anos dessa empresa. Então, a fórmula vai ser exatamente essa, né? Lembra-se da fórmula lá que eu estou falando, é o somatório dos fluxos de caixa no tempo dividido por 1 mais a taxa igual ao tempo. Aí eu vou abrir a fórmula e vou colocar o valor da empresa, então, vai ser o fluxo de caixa no ano seguinte, no ano 1, dividido por 1 mais a taxa elevada a 1. O fluxo de caixa daqui 2 anos, no ano 2, dividido por 1 mais a taxa elevada a 2. O fluxo de caixa daqui 3 anos, dividido por 1 mais a taxa elevada a 3. E eu decidi que eu vou projetar 4 anos e depois eu considero a empresa na perpetuidade, que a gente chama. Então eu vou colocar o fluxo de caixa 4 no ano 4, né, daqui 4 anos, mais a perpetuidade, dividido por 1 mais a taxa elevado ao ano 4. Okay? A fórmula da perpetuidade eu vou substituir aqui. A fórmula da perpetuidade não convém eu explicar a evolução matemática, mas é provado matematicamente, tá? Então a fórmula é essa aqui, teoricamente simples. É o fluxo de caixa, esse 1 aqui quer dizer o seguinte, né? Então se aqui eu estou usando o fluxo de caixa do ano 4, eu projeto para o ano como se fosse o fluxo de caixa seguinte, o fluxo de caixa 5, dividido por essa mesma taxa aqui, que é o custo de capital da empresa, o risco, menos a taxa de crescimento. O G é crescimento, né? Então é o fluxo de caixa seguinte dividido pelo risco da empresa, o custo de capital da empresa, menos o crescimento da empresa na perpetuidade. A gente usa geralmente a perpetuidade, a taxa, no máximo a taxa de crescimento do PIB. Porque matematicamente, você considerar que a empresa na perpetuidade vai crescer mais do que o PIB, um dia ela vai ficar maior do que a economia. Não faz sentido matematicamente, a gente usa, quando eu falo a gente, o mercado geralmente projeta o crescimento na perpetuidade, um crescimento ali da economia do país, né, do PIB. Vou fazer uma consideração no final que vocês vão entender, né, eventuais dúvidas que estejam surgindo. Só explicar aqui rapidamente por que faz sentido essa fórmula da perpetuidade. Okay? A fórmula da perpetuidade é uma simplificação para não ser preciso calcular os fluxos indeterminadamente, até porque não faz sentido. Então aqui uma tabela, vamos considerar um fluxo de caixa anual de 100 mil. Então 100 mil daqui a um ano a uma taxa de 20% é a mesma coisa que R$ 83.333,33 hoje. Qual que é a fórmula? É aquela lá, né? 100 dividido por 1 mais a taxa, 20% transformado em fator é 0,2, não é isso? Então é a mesma coisa que se eu dividir 100 mil por 1,2 vai dar 83,333. Eu vou elevar o tempo, né? Qualquer número elevado a 1 é a mesma coisa. Então vai ser 100 mil dividido por 1,2 elevado a 1. 100 mil dividido por 1,2 é 83.333 hoje. A fórmula do valor presente. Lembre-se que isso é, como eu falei, é a única matemática que a gente precisa entender, que é matemática financeira básica. O valor presente de 100 mil daqui a um ano a uma taxa de 20% é 83 mil hoje. Ou o raciocínio inverso, valor futuro, né? Se eu investir R$ 83.333,33 hoje, 33 centavos hoje, a uma taxa de 20%, daqui a um ano eu vou ter 100 mil. Não é isso? E a fórmula do valor presente é só se inverter, né? Tá de um lado dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ou se está do outro lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, qual o valor futuro de 83.333? A uma taxa de 20%? 100 mil. Se eu investir 83 hoje e aonde eu investi me prometeu uma taxa de 20%, daqui a um ano eu vou ter 100 mil. Ah, mas eu quero achar o valor presente de 100 mil daqui a um ano. Aí a gente só inverte a conta, não é isso? Tá de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 100 mil daqui a um ano, eu pego 100 mil, trago a valor presente. Dividido por 1,2 vai dar os 83. Essa tabela é só para mostrar porque faz sentido o valor na perpetuidade. 100 mil daqui a 2 anos é a mesma coisa que 69 mil hoje. É a mesma conta, né? 100 mil dividido por 1,2, só que agora elevado a 2. 100 mil dividido por 1,2 elevado a 2, 69 mil hoje. Ou seja, 100 mil daqui a 2 anos vale 69 mil hoje. E 100 mil daqui a 10 anos
Faça a mesma conta. 100 mil dividido por 1,2 elevado a 10. 100 mil daqui 10 anos a uma taxa de 20% é a mesma coisa que 16 mil hoje. Daqui 20 anos é a mesma coisa que 2 mil hoje. Daqui 30 anos é a mesma coisa que 421 reais hoje. E vai diminuindo, é óbvio, quanto mais distante no tempo, ele vai valer menos hoje. Então por que a fórmula da perpetuidade faz sentido? Porque não faz sentido você calcular um fluxo de caixa de 100 mil ao ano a partir do ano 10, concorda? Ele só vai fazer diferença aqui em 2 mil reais. Ou seja, que ele está dizendo 100 mil reais daqui 20 anos é 2 mil reais hoje. Então 100 mil, 2 mil reais, você vai errar muito mais fazendo inferências como analista da empresa de outras variáveis que vão mudar radicalmente. Hoje é difícil fazer previsão para o ano que vem, né? Quanto vai ser o lucro da empresa ano que vem? Já é difícil, então você vai errar por muitos outros motivos e não matematicamente. Então não faz sentido você calcular o fluxo de caixa da empresa num período muito distante. Então a maioria das pessoas depende do tipo de empresa. Se é uma empresa de alto crescimento que vai passar os próximos 5 anos crescendo, faz sentido a gente projetar os próximos 5 anos. Ela vai crescer 20% ano que vem, é uma empresa nova, pequena, de tecnologia, vai crescer 30% no ano 2, 20% no ano 3, aí faz sentido a gente calcular os próximos 5 anos. Na minha experiência, valuation a gente faz até, a empresa está em recuperação, você acaba jogando um pouco mais para frente, uma empresa que eventualmente pretende abrir capital, mas em teoria você pode calcular o valor futuro das empresas nos próximos 3 anos e depois considerar a perpetuidade, né? Empresas tradicionais da economia, que já estão estabelecidas, igual você vai pegar uma empresa num setor tradicional, o setor elétrico, né? O setor siderúrgico, não faz nem sentido, às vezes os analistas nem projetam nada, ele já considera a perpetuidade, que essa empresa vai continuar acompanhando o crescimento do PIB. Ele nem projeta nada, ele só faz outro tipo de análise. Então, aqui matematicamente, só para vocês verem, ó, se eu pegar os 100 mil no fluxo de caixa da empresa, né? Digamos que essa empresa vai gerar 100 mil de lucro nos próximos 10 anos, e eu considerando uma taxa de um risco, né? Um custo de capital de 20%, eu trago tudo a valor presente. Então 100 mil daqui a um ano é 83, 100 mil daqui a 2 anos 69, 100 mil daqui a 3 anos 57 e assim sucessivamente, até 100 mil daqui a 10 anos, o que é os mesmos 16 mil. Então esse seria o fluxo de caixa da empresa. Descontado pelo risco dela, se eu somar tudo isso aqui vai ser 419 mil. Então a gente vê, ó, quanto mais distante no tempo, o fluxo de caixa, menor ele vai valer em valores de hoje, é valor presente, né? Esse é o raciocínio matemático, por isso que a gente considera perpetuidade. Então vamos só aqui agora um exemplo, para a gente firmar esse entendimento. Vamos considerar aí um crescimento anual de 10% ao ano, nessa empresa. Um crescimento na perpetuidade, supondo que o PIB vai crescer 3% ao ano. E um risco ou custo de capital em torno de 20%. E aqui a fórmula da perpetuidade, lembrando, o fluxo de caixa seguinte dividido pelo custo de capital ou risco, menos a taxa de crescimento aqui, que você vai considerar na perpetuidade. Então o valor da empresa, vamos considerar R$100 como exemplo. Então no ano 1 vai gerar R$100. Se cresceu 10%, no ano 2 vai gerar 110 de lucro. Não é isso? Cresceu mais 10%, no ano 3, 121. Cresceu mais 10%, no ano 4, 133,10. Já na perpetuidade, o crescimento vai ser só 3%. Então, 133,10 mais 3%, 137,09. Continha simples, transforma o percentual em fator, é só dividir por 100. Então, 3% é igual a 0,03. 1 mais a taxa, 1,03. Né? 133,10 vezes 1,03, 137,9. Dividido, ó, o fluxo de caixa seguinte, né? Cresceu 3% na perpetuidade, dividido pelo custo de capital, ou o risco, 20%, menos o crescimento na perpetuidade, 3%. 0,2 menos 0,03 vai dar 0,17. 0,17 é a mesma coisa de 17%. Então você vai dividir isso aqui e somar aqui. E cada fluxo você vai trazer valor presente pelo quão distante ele está do dia atual. Então os R$100 está distante daqui a um ano, você leva 1,2 elevado a 1, 0,2 é 20%. Então 100 dividido por 1,2 elevado a 1, mais esse aqui está no ano 2, 110 dividido por 1,02 elevado a 2, esse aqui está no ano 3, 121 dividido por 1,2 elevado a 3, e esses
todos aqui, né? O fluxo 4 mais a perpetuidade dividido por 1 mais 0,2 elevado a 4. Né? 1,2 elevado a 4, que está lá 4 anos distante. Quando a gente faz essa conta, ó, cada um dessa continha, né? Então R$100 daqui a um ano é a mesma coisa que R$83 hoje. R$110 daqui 2 anos é a mesma coisa que R$76 hoje. 121 daqui 3 anos é a mesma coisa que R$70 hoje. E esse cara todo aqui, os 133 mais a perpetuidade, daqui 4 anos é a mesma coisa que 453,08 hoje. Então, se eu for fazer, se essa conta simples fosse para calcular o valor da nossa empresa, essa empresa teria que valer R$ 682,82. Como eu acho a valor da ação? É só dividir pela quantidade de ações que a empresa tem. Então, digamos que ela tenha 1.000 ações, você vai dividir isso aqui por 1.000. Então, só firmando esse conceito, tá? Os valores presentes dos fluxos de caixa livres de curto prazo. É assim que a gente mensura o valor de uma empresa. Então, a gente assume-se que no curto prazo, vários elementos tornam os fluxos de caixa um pouco irregulares, o que justificaria uma análise mais detalhada. Então, por que eu projetei 4 anos? Porque eu assumi ali que nesse curto prazo de 4 anos, vários elementos aí vão fazer com que o fluxo de caixa dessa empresa, o lucro dessa empresa, vai ser um pouco mais irregular e isso justifica eu fazer uma análise mais detalhada. Já no longo prazo, acredita-se que possa considerar que os fluxos de caixa livres terão um comportamento mais suave. Por que, Kobori? Digamos que a gente está analisando uma empresa nova, inovadora, criou um aplicativo novo e vai crescer muito. Então, provavelmente nos próximos 4 anos ela vai crescer. Mas por que ela não vai continuar crescendo mais? A gente vai ver, tá? O prazo que seja curto prazo varia de 3 a 10 anos e é arbitrário. O que é arbitrário? É o analista que decide, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Por que ele decidiu que vai projetar só 4 anos e não 6? Ou vai projetar só 3 anos? Ou por que ele projetou 10 anos? Se projetar só 3 seria suficiente? Porque é arbitrário. Cada analista vai ter ali a sua inferência, o seu viés cognitivo do que ele acha importante projetar. A ideia é que qualquer vantagem comparativa da empresa é facilmente copiável por outras empresas no longo prazo. Então, qual que é o racional por trás disso? Eu dei o exemplo aí de uma empresa de tecnologia nova. Ela vai criar isso aqui. Provavelmente, não leva nem 2, 3 anos. Essa vantagem que ela tem comparativa, ela vai ser copiável por outras empresas. Então, aquilo que ela tinha de vantagem vai ser copiado e aí a gente vai ver a partir de agora porque que é importante a gente olhar essa parte da vantagem competitiva das empresas, porque nenhuma empresa consegue manter uma vantagem competitiva por muito tempo, principalmente se é baseada em novas tecnologias, esse tipo de coisa, porque isso é facilmente copiável. A gente viu o exemplo do Uber, né? O Uber chegou no mercado com uma coisa inovadora, mas logo veio o Lyft, veio o Cabify, então ela já começa a ter ali a mesma tecnologia, digamos, que ela lançou, facilmente copiável, e aí parte-se qual empresa vai dominar o mercado. Parte-se ali exatamente para o planejamento estratégico, para as estratégias competitivas das empresas, tá? Que é o que a gente vai aprender a partir de agora.